Mensagem de Natal. Muitas e muitas vezes, o Cristo apareceu na Terra como um indivíduo. Lao Tse, Buda, Shankara, Jesus, João, Paulo, Nanak e muitos outros. Agora, chegou a hora em que o Cristo deve aparecer como cada indivíduo. Essa é a atividade, a função, o propósito e a razão para a mensagem do caminho infinito. Pessoal, para podermos nos aprofundar nesses ensinamentos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o Mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, Mestre, pela presença. O Mestre Gualberto, pela graça de seu Mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão do propósito. E sobre esse assunto, mestre, é muito comum nos meios espirituais a ideia de descobrirmos nosso propósito de vida, o sentido de vida. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto conosco? Ô Gilson, é sempre no pensamento essa ideia. Repare, a ideia de um propósito. Primeiro nós pensamos de que nós existimos como alguém na vida, dentro da experiência do viver. E como alguém, nós precisamos encontrar um propósito. Então aqui nos deparamos com uma confusão mental. A ideia de alguém presente na vida, tendo que encontrar na vida um propósito. Então existe a vida e esse alguém. Uma real aproximação em sabedoria, Gilson, da vida, irá lhe mostrar que a vida é o seu próprio propósito. E que não existe alguém presente dentro da vida. Como se a vida fosse uma experiência e alguém estivesse experimentando a vida, sendo experimentador da vida. E tendo que encontrar um motivo ou razão dentro da vida para explicar o porquê de sua existência, o porquê de sua presença. Veja, como um elemento separado da própria vida. Assim, estamos aqui diante de uma sugestão do pensamento. A ideia de alguém presente para ter um propósito na vida. Sim, Gilson, a vida é um grande mistério. Ela carrega ela mesma como o seu próprio propósito. Não há alguém dentro da vida. A vida carrega o propósito da própria vida. Se de fato o seu interesse é tomar ciência do propósito da vida, não é o seu propósito na vida, mas é o propósito da vida, você precisa se aproximar da investigação da natureza desse eu, que está nessa imaginação de um propósito para ele. Esse sentido de insatisfação, de insuficiência, de inadequação com relação à vida, presente no ser humano, não é porque ele não tem um propósito. Não é porque ele tem que encontrar um propósito e ainda não achou. Isso é algo que está presente porque nós não nos conhecemos. Ele não se conhece. Esta psicológica condição de conflito, de desordem, de sofrimento, de insuficiência, de inadequação,
em razão da presença desse sentimento de separação entre ele e a vida. Assim, entre você e a vida, enquanto existir esse sentimento de separação, haverá algum nível de desordem, confusão, conflito, sofrimento e, naturalmente, a presença de problemas, os diversos problemas que nós temos, os diversos problemas que nós conhecemos. Portanto, é o sentido de separação, é esse sentido de dualidade. Eu e o não eu. Eu e a vida. Eu e o que acontece. Eu e ele. É esse sentido de ego-identidade. É esse sentido de separação. É esse sentimento, pensamento, eu. Notem que isso é algo que está dentro dessa estrutura psicológica. Mas essa estrutura psicológica não é outra coisa senão a construção de um modelo de mundo, de um modelo de consciência humana. Algo adquirido dentro do contexto de cultura, de sociedade. Assim estamos dentro dos valores sociais, culturais, educacionais que nós recebemos. E nele nós carregamos esse sentido de uma identidade presente que se vê separada da vida, tendo que encontrar uma razão. Veja, se houvesse real completude de ser, felicidade de ser, você estaria pensando sobre propósito? Ou estaria buscando algum propósito? Quando uma criança é feliz brincando, ela não pensa em propósito. Quando a criança começa a se interessar para se realizar como pessoa no mundo, ela já está infeliz, ela já está com problema. Ela já se vê como um elemento separado no desejo de ter algo, de alcançar algo. A presença desse desejo é em razão dessa insatisfação que já brotou, que já está ali. Mas uma criança muito pequena, bem pequena, ela está vivendo sua ludicidade. Ela está vivendo o seu momento de ausência de conflito. Porque ela não carrega propósitos nem objetivos. A única coisa presente em sua ludicidade é a alegria de brincar. Quando você se depara com a realidade da vida, sem o eu, sem o ego, você se depara com a vida em sua beleza, graça. É aqui que encontramos a realidade da vida como ela acontece. Então, é o próprio propósito da vida, não é o propósito de alguém sendo encontrado. Ao realizar a verdade daquilo que é você, está presente a vida em seu propósito. Então, eu diria que a única coisa que importa nessa vida é a ciência da beleza desse encontro com a vida, com esta grande brincadeira divina. Apenas para o sentido do eu, do ego, tudo é muito grave, pesado, difícil, complicado e sério. Em razão desse sentido de separação, o encontro com a realidade do seu ser, com o florescer de sua natureza divina, esse despertar de Deus,
esse despertar espiritual. É a ciência desse encontro com a liberdade, com a felicidade, com a vida como uma grande brincadeira divina. Então, o encontro com a verdade do seu ser é o único propósito. Não é alguém nesse propósito. É a verdade da própria vida nela, em seu propósito. Isso é a natureza de Deus. É a natureza do seu ser. Se aproximar disso é que é aprender a olhar para aquilo que se passa com você, aqui e agora, nesse instante. Não por uma técnica, prática ou disciplina, mas para ser eliminado pela observação, por esse olhar, por esse perceber de como ele funciona. É o pensamento. Sim, o pensamento é esse elemento que está criando todo tipo de confusão, desordem e problema em nossas vidas. É ele que está nos dando essa sugestão de que existe um propósito para alguém e de que esse alguém existe para realizar um propósito. Isso é algo inteiramente falso. A eliminação do pensamento, desse modelo de pensamento condicionado, de pensamento cultural, um pensamento que, por sinal, vive insatisfeito, se movendo na inveja, na ambição, na busca por mais, na ânsia por mais e mais coisas. Esse é o elemento do conflito, é o elemento da insatisfação, é o elemento da separação entre você em sua natureza real e a vida em seu divino propósito. Aqui estamos nos aproximando para uma direta visão, para uma direta compreensão de tudo isso. É por isso que estamos juntos, aprofundando esses assuntos aqui com você. Realizar na vida a verdade sobre você é ter da vida a visão direta do que ela representa. E essa visão, nela, há algo presente que é a realidade de Deus. Não é você tomando ciência dessa realidade como um elemento separado. É a realidade se mostrando como sendo a verdade divina do seu ser. Isso é a vida em seu propósito. Esse é o propósito da vida. Esse é o propósito divino, presente, aqui e agora, em você. O caminho infinito foi enviado para preparar a consciência do mundo, não para a segunda vinda de Cristo, mas para a primeira vinda, visto que o Cristo nunca esteve na Terra como consciência universal, e o caminho infinito está preparando o mundo para a primeira experiência do Cristo como a consciência da humanidade. A mensagem que me foi dada é que o homem natural, o homem da terra, aquele homem que não recebe as coisas de Deus, deve ser substituído pelo homem que tem o seu ser em Cristo, o Filho de Deus. Ao longo das aulas de 1961 e 62, o assunto era levantando o Filho de Deus em você, exaltando o Filho de Deus em você. Isso não significa um você pessoal, mas você, a consciência da humanidade. Tudo que o caminho infinito realiza com você como pessoa, ou
com qualquer um de nossos professores ou praticantes é incidental, apenas para a função principal, que é revelar a primeira vinda de Cristo como a consciência da humanidade. Esta será a primeira vez que isso acontecerá na face do globo, e será a última vez, porque o Cristo nunca se perderá, uma vez que seja estabelecido. O Cristo pode ser perdido quando vem com uma consciência de apenas um indivíduo ou mesmo com uma consciência de um grupo, porque quando esse indivíduo ou grupo deixa a Terra, a consciência vai embora. Mas, quando o Cristo vier como a consciência da humanidade, nunca mais estará ausente no mundo. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita a palavra consciência. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é consciência? Ô Gilson, a presença dessa liberdade, a presença dessa fluidez, desta compreensão, inteligência, é a presença desta consciência. A verdadeira consciência, sua real consciência, não é a consciência do eu. Não é essa ideia de estar consciente, de ser consciente. Observe que o pensamento em nós funciona de uma forma mecânica, automática, inconsciente. Durante um minuto, você tem dezenas, centenas de pensamentos e você nem se dá conta do processo do pensamento ocorrendo. Ou seja, nós vivemos inteiramente nesta assim chamada consciência do eu, desse mim, da pessoa, completamente insciente, inconsciente. A presença da realidade divina é a presença da ciência de suas reações, nesse instante, aqui e agora, momento a momento. Por que não sabemos lidar com os pensamentos, ou os sentimentos, emoções, percepções ou sensações? Por que não sabemos lidar com o outro? Por que não sabemos lidar com aquilo que se passa dentro de cada um de nós? Esses estados agitados, conflituosos, que estão sustentando em nós o estresse, o medo, ansiedade, raiva, preocupações diversas. Por que não sabemos lidar com nada disso? Porque estamos envolvidos nessa assim chamada consciência do eu, nesta consciência egóica, que é inteiramente insciente de suas reações. Um trabalho em direção ao fim desta consciência egóica, desta consciência do eu, requer a presença de uma atenção sobre nossas reações. A partir do momento em que você começa a olhar suas reações, começa a se dar conta desse elemento que surge, que é o eu, que está sustentando esses diversos quadros de confusão mental, de desordem emocional, de sofrimento psíquico dentro de você. Então, a verdade da revelação desta real consciência é que é o fim desta inconsciência, ou desta consciência egóica, desta consciência do eu. A pergunta é como podemos nos aproximar disso, tendo uma visão de si mesmo, tendo um olhar para si mesmo, tendo um perceber de si mesmo. Essa visão, esse olhar, esse perceber é sem o passado,
é sem o fundo. É sem esse elemento que se separa para gostar, não gostar, concordar ou discordar daquilo que vê, daquilo que percebe. Podemos eliminar das nossas vidas esse sentido do eu, do ego. Podemos eliminar das nossas vidas esta consciência que está dentro desse modelo de inconsciência que a cada momento não se dá conta de suas reações. A eliminação desta psicológica condição é o encontro com uma ciência nova, com uma compreensão inédita, com uma visão inusitada da própria vida. Essa é a visão desta real consciência. Assim, a base, o fundamento para a sabedoria, para a liberdade na vida, para uma real compreensão de si mesmo, do outro, do mundo, é a aproximação do autoconhecimento. É essa visão do autoconhecimento que lhe mostra a realidade de uma única presença, que não é esse mim, esse ele e esse mundo. É a realidade que está presente. É a realidade do seu ser. É a realidade de Deus. Se aproximar da vida é se aproximar desta visão clara, objetiva, sem esse fundo psicológico subjetivo, sem esse elemento que vem do passado, que distorce a realidade do que está aqui e agora. Esse grande acontecimento é algo presente nesse instante, aparecendo nesse momento, assumindo por completo esta vida divina. É isso que alguns chamam de despertar espiritual ou iluminação espiritual. É a ciência de Deus. É a ciência do seu ser. É isso que estamos trabalhando aqui, aprofundando aqui com você. Tomar ciência disso nesta vida é a compreensão da realidade. É o despertar de Deus. É o despertar da felicidade. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem esse desejo real e sincero em viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana. Existe no formato online, existem os encontros presenciais e inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, por já viver nesse estado desperto de consciência, compartilha um campo de energia que é um poder. E a gente acaba entrando de carona nesse campo de energia do Mestre, e isso nos ajuda demais a compreendermos o que está além do entendimento humano. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.